Boa noite, sejamos todos bem-vindos à retomada dessa sequência de lives que nós começamos ainda no início desse ano, né? Quando tratamos na ocasião sobre a saúde mental, e hoje nós retomamos essa sequência de lives que vamos começar a partir de agora, tratando não só sobre a saúde mental, mas agora incrementando quando vamos abordar as questões relativas à família. Por que tratar sobre família? Porque nós entendemos que essa instituição é um dos principais espaços para a promoção de saúde mental. Da mesma forma que é nesse lugar também que ocorrem os grandes, vamos dizer, as condições de possibilidade para também ocorrer o sofrimento psíquico e a origem dos sofrimentos mentais. Então, por essa razão, nós iniciamos mais vamos dizer assim, um bloco de lives em que vamos ter também uma série de convidados para tratar sobre a questão da família como um espaço de fomento e promoção de saúde mental. E hoje nós contamos com a grata satisfação e a alegria de iniciar essa série de lives tratando sobre família e saúde mental com a presença de Arno Alcântara, que já chegou aqui. Deixe-me fazer-lhe o convite. Vamos lá. Nossa. Vai chegar por aqui. Olá! Tudo bom, doutor? Como vai? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, Arno, de estar aqui fazendo essa live, fazendo a abertura desse novo bloco, dessa sequência de lives que a gente vai fazer, abordando a relação entre a família e a saúde mental. E eu entrei em contato com Yasmin e pensamos os nomes das pessoas que iriam compor esse novo momento, e imediatamente ela citou o seu nome e eu perguntei: quem é Arno? Aí eu não é esposa de Araceli e tal. Muito bem, então vamos ter essa conversa boa. Arno, muito obrigado por estar aqui fazendo esse momento conosco, viu? É uma Eu alegria. perguntei a mesma coisa para a Yasmin. A Yasmin, a nossa amiga lá do Brasil Sem Medo, né? Trabalha com a gente Isso. lá. Eu falei, Yasmin, que é o doutor Rodrigo? Eu falei, não, eu trabalho com ele. E eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer a live. Enfim, eu não sou terapeuta, não sou absolutamente nada, mas estamos aqui. Me chamar, eu vou. Rapaz, vou dizer, eu vou lhe dizer, você é tanta coisa que você nem imagina. Pois é. É. Arno, deixa eu te dizer, inclusive, a questão da proposta dessa live, até, né? Pelo título, né? O título é Tudo Começa em Casa. Eu vou até colocar aqui, porque Yasmin fica me vendo, fixa lá o tema, tal, deixa eu colocar. Tudo começa em casa. Por que desse título? Devido a... Ah, vai eu. Ai, meu Deus. Pronto, fixar. Arno, devido a um livro de um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. O título é exatamente esse, Tudo Começa em Casa. E esse livro, ele traz três blocos, né, de artigos. Ele vai falar sobre doença mental, saúde e doença, né? Depois ele vai abordar a questão da família. E terceiro, ele vai fazer uma reflexão sobre a sociedade. E foi exatamente isso que eu propus a fazer no início do ano, quando... Estou explicando um pouco para que você, inclusive, se contextualize da proposta dessa live, né? Porque me incomodava muito o Setembro Amarelo, né? Porque
para mim, na minha opinião, o Setembro Amarelo é caracterizado, essa é a minha visão, né? Como uma promoção da ideia do suicídio. E para mim é mais caro o Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental e como a gente cuidar da saúde mental. Então, o meu desejo era elastecer essa discussão sobre saúde mental e não ficar só sobre a questão da saúde mental ou da doença mental, mas também entender, peraí, como é que essa saúde, como é que essa doença, essa relação, ela surge? Qual é a origem de tudo isso? E é claro que a nossa base, as nossas primeiras relações se dão no âmbito familiar. A gente nasce de uma família. Aqui no Nordeste a gente tem uma expressão, né? Rapaz, você não é filho de chocadeira? A gente tem uma família, a gente não nasceu numa chocadeira, tem uma família. Então, passado o período que a gente falou sobre saúde mental, vamos tratar agora sobre o espaço mais importante da nossa vida, desde o início, porque o início se dá lá, que é a família. E assim, Arno, foi até uma discussão que a gente teve, eu e Yasmin, pensando nomes para tratar sobre essa live. E ela me falou um pouco, quando eu perguntei quem é Arno. Eu disse, Arno é o esposo de Araceli. E aí, depois eu fui procurar saber quem era Arno, e Arno é um excelente pai, é um excelente esposo. Tá aí Araceli dizendo, baby. Então, é a pessoa que a gente pode estar fazendo esse diálogo, porque vai fugir um pouco da ideia geral, né? De que somente as mulheres falam sobre família, somente as mulheres falam sobre filhos, somente as mulheres falam sobre casa, sobre o lar, sobre a família. Os homens também fazem isso, e é necessário que eles assim o façam. Porque é muito importante para uma família a presença da masculinidade, do masculino, do homem. Na figura de suporte, e sobretudo suporte para que a mãe possa fazer uma maternagem suficientemente boa, como o próprio Winnicott coloca. Então, a presença dos homens em casa, na origem de tudo, dando essa força, esse suporte, esse lugar, esse cuidado. O cuidado com a esposa, o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, com esse lugar. Então, ninguém mais apropriado do que alguém que vive essa experiência de fato, porque permita-me não fazer só trazer uma informação, que foi essa informação do contato que eu fiz com Yasmin. Essa live, ela era programada para ser às 21 horas. E Arno disse o seguinte, eu só posso fazer essa live até às 18. É verdade. Porque exatamente. Porque na sequência eu preciso estar na minha casa para ajudar minha esposa e estar com meus filhos. E assim, claro, mais uma vez corroborou, né, constatou o quanto era importante alguém com essa postura e com essa atitude real, de uma pessoa real, fazer esse tipo de observação, porque mostra que a pessoa que vem é uma pessoa que vem falar sobre isso, é uma pessoa que vive isso. E isso é muito importante. Né? Então, essa foi uma colocação. Porque e aí eu vou passar para você a bola, para ouvir um pouco sobre isso, porque é uma questão que é colocada muito aos homens, que fica muito com aquela ideia, eu tenho que estar no mundo. Claro, a gente tem que estar trabalhando, tem que ir buscar o sustento e tem que estar no mundo trabalhando e tal. Mas e o momento de estar em casa com a família? E a atenção dos filhos? E a atenção para com a esposa? A esposa está cuidando dos seus filhos ali o dia inteiro, o tempo todo. E o suporte que ela precisa, que é dado pelo pai, pelo marido, pelo companheiro. E como é possível aos homens, e aí eu já jogo para você essa posição, Arno, como é possível aos homens fazer adotar essa postura, fazer esse exercício, essa implicação de, ao mesmo tempo que está na batalha, na guerra do dia a dia, fora de casa, né, no espaço público, poder também olhar para dentro de casa, olhar para a esposa, olhar para os filhos e ter esse olhar de cuidado para a origem de tudo que é a família. Pois é.
Bom, eu não vou falar, como eu falei, eu não sou terapeuta, eu não sou especialista em nada, né? E muito menos li o livro que você comentou, ou seja, eu vou falar porque, assim, enfim, da minha experiência e que às vezes pode nem servir para quem está ouvindo, né? Mas eu acho que serve, algumas coisas servem, né? Olha só, bicho. Primeiro, você falar, o Arno é um excelente marido, um excelente esposo, blá, 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 blá. Assim, tudo bem, né? Eu não considero um mau esposo, mau pai, né? Enfim, as pessoas gostam da gente, de mim, da Araceli como casal. A gente, né? Nós somos um casal feliz, vamos dizer assim, né? Uma família feliz que eu tenho plena consciência de que as pessoas olham pra gente e falam, poxa, eu queria ser assim de algum jeito, né? Agora, não pensem vocês que isso, vamos dizer, surgiu na nossa vida sem drama, né? Sem tensões. Eu lembro que quando a gente teve nosso primeiro filho, e o primeiro filho é muito interessante, porque ele é do zero para o um, né? Ele é assim, você não tem filhos e você de repente tem. No segundo, terceiro, beleza, você tem mais filhos, ou seja, você já sabe o que é ter um filho, e aí vem as complicações particulares de você aumentar o número daquilo que você já tem. Mas quando você não tem filho e de repente você tem, é praticamente você morreu para sua vida anterior, né? Não sei se você tem filho, Rodrigo, mas você morreu para sua vida anterior e você nasce para uma nova vida que é pior que a anterior no começo, porque aquele bebezinho ele simplesmente vai drenar toda a sua atenção, todas as suas forças, que antes assim você estava dedicando a ver os seus filmes, ler os seus livros, fazer os seus hambúrgueres, né? Namorar a sua esposa, né? E aí você começa a, assim, um momento dramático, vamos dizer assim, na vida de um casal, né? E eu vejo que uma boa parte da fundação do que hoje é a nossa família é o modo como a gente lidou concretamente com o primeiro filho, né? Que se você não souber lidar com esse momento, né? E isso pode acontecer com um casamento também, já vou falar sobre isso aí um pouquinho. Se você não souber, se você não ficar esperto logo, falando português, claro, se tu não ficar esperto logo de que você, assim, você morreu para sua vida anterior. Você morreu de algum modo. E se rapidamente você se der conta disso e, enfim, com dor, né, obviamente com drama, com tensão, você começar a adquirir um outro, vamos dizer, uma outra postura diante do teu casamento, diante da tua nova vida, você se fudeu. Você, assim, teve o primeiro filho e você fica esperando uma das coisas que acontece. Você fica esperando o dia que a tua vida vai voltar ao que era. Só que, assim, a vida não vai voltar ao que era. Não vai, assim, é verdade isso. Você morreu, né? Você morreu e, assim, a tua vida é outra coisa. É tipo aqueles filmes. Esses dias eu tava pensando sobre uma coisa interessante, que é uma bobagem, né? Mas tem a ver, eu posso usar aqui no momento. Não tem esses filmes que as pessoas fazem. Tem alguns filmes que é o tema é o seguinte: as pessoas trocam de corpos, né? Tipo Isso. assim, né? Eu troco de corpo com você, então você sou eu sou você. E esses geralmente são filmes de comédia, né? Eu tava comendo esses dias, eu falei, caralho, que a Isso. gente pensa, né? Do nada. Eu falei, cara, mas por que esses filmes são comédias? Se isso é uma coisa, a coisa mais aterrorizante que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser amanhecer no corpo de outra pessoa. Eu fiquei imaginando, né? De repente me veio assim. Falei, por quê? Aí depois eu pensei, por que eu tô pensando nessa merda também, né? Eu nem sei por que eu pensei. Mas, para essa experiência em que você morre, né? Quando você tem um filho que você morre para sua vida anterior, é meio isso. Você, de repente, você se vê numa situação em que você já não pode usar dos mesmos reflexos, né, que você tem, dos mesmos hábitos que você tinha, gozar das mesmas coisas que você gozava anteriormente. E aí a dimensão, vamos dizer assim, do sacrifício né, você começa a tocar no negócio do que é o sacrifício por amor, porque você tem
um bebezinho fraco, que assim, se você faz um ai diferente, ele morre, né? E aí, se você, vamos dizer, se você não se der conta rápido disso, você se fodeu. E aí, aí você que vai me falar, mas eu acho que muitos casamentos, muitas vidas se ferram, muitas pessoas se ferram durante anos, 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 porque congelam nesse momento e não aceitam, e assim, não se dão conta que ele tem que morrer para a vida que estava, né, que ele tinha, né? No casamento é meio assim também, mas é meio um pouco diferente, é mais suave do que o filho. Porque no casamento também, você morreu para a vida de solteiro, mas é uma vida de solteiro agora com uma pessoa nova, né? Você ainda tem elementos ali, né, que você pode compartilhar dos seus hábitos, da sua vida. Você, né, você gosta de ver filme assim, você gosta de comer assim, você gosta de cozinhar assado, não é assim? Né? Claro que tem as coisas estranhas, assim, porra, eu vou ter que dividir o meu quarto, né? Vou ter que dividir minha sala, vou ter que agora, em vez de eu ficar... Eu, como eu sou fleumático virginiano, assim, né? Eu gosto assim, me deixa quieto, deixa eu ficar quieto. Se me pagar para não falar nada, eu tô aceitando, entendeu? Então, assim, e a Araceli fala, a Araceli tá aqui testemunha, ela fala, puta, cara, acabava de comer, o Arno ia para, né, ela conta para as amigas, o Arno ia lá para a sala ficar parado, quieto, que era o que eu fazia, né? Ficar pensando, meditando, lendo alguma coisa. Aí eu queria conversar com ele, mas ele estava lá quieto, eu não queria incomodar. Tipo assim, eu, né, mantendo o mesmo hábito e eu achando que era, não, beleza, essa é a minha vida, porra, né? Para a Sally foi mais traumático porque ela veio para minha casa e eu ainda estava na minha casa, né? Então, assim, depois ela me apressou para a gente se mudar para nova casa, tipo assim, eu não quero mais viver onde você morava, porque aqui não está dando certo. Vamos para outra casa que é a nossa casa. Mas eu diria assim que primeiro essa experiência com o filho, né, do primeiro filho, é fundamental, assim, é um demarcador de águas e o modo como você rapidamente, com a flexibilidade de coração, né, de hábito, né? Perceber que, não, peraí, mudou completamente tudo e agora fudeu, cara. Agora fudeu. Entendeu? É verdade, Arno, porque isso que você tá colocando é muito necessário de ocorrer na vida dos casais, assim, com o próprio tema da live, né? Que tudo começa em casa, porque foi muito bom você trazer essa reflexão, porque antes dos filhos, você parte dos filhos, mas você acaba colocando que antes dos filhos vem o casal. E o quanto é importante que esses casais eles comecem a despertar a consciência de que a vida deles pretéritas, né, ela deixou de existir porque uma vida maior se fez ali para os dois, que é a vida do casal. Inclusive, a gente vê muito isso em terapia de casal, né? Que as pessoas acham equivocadamente que terapia de casal se dá somente porque é a junção de um e de outro. Não, mas você tem que entender que tem um, tem o outro, mas cria-se o casal. É um outro, é um terceiro, que é um outro antes. E esse casal que vai dar a condição de possibilidade para que sua família se organize, se estruture. Isso a gente vê, por exemplo, em teoria sistêmica, isso fica muito claro. Perfeito. E esse casal, quando ele se forma, ele deve se formar dentro dessas tensões, como você colocou, né? De muitas dores, muitas dificuldades, muitas tensões, porque são dois indivíduos que estão começando ali uma vida a dois, que não se conheciam tanto, que passam a ter a necessidade de se conhecer, de se trabalhar, de se elaborar e de ter e de despertar, como você está colocando, para entender que aquela vida lá atrás, ela vai se desfazer, ela está se desfazendo, ela se desfez, casou, acabou. Mas é como você disse, a ficha só cai quando vem o filho. É muito interessante, realmente é impressionante quanto um filho ele sela isso e coloca em definitivo, ou pelo menos deveria colocar, né, como em definitivo, o quanto a vida muda. E as dores, como elas se intensificam quando você falha duas vezes.
A primeira falha, você ainda não entendeu que casou, que está no casamento e que você ali agora se constitui um casal com aquela outra pessoa. Se você falha nesse ponto, ainda tem uma espécie de segunda chance para você se redimir quando você tem um filho. Porque aí a ficha cai. Mas tem pessoas que, infelizmente, nem com isso conseguem. E ficam tendo uma vida como se fosse um eterno adolescente ou um eterno solteiro e tal. E aí, claro, uma fragilidade enorme naquela família, uma fragilidade enorme naquele lar e naquela casa, onde vai haver um cotidiano marcado e perpassado por muito sofrimento psíquico, de, de desamparo, de insatisfação, de dificuldade para o diálogo, de você fechar-se, porque você colocou, trazendo a sua própria experiência, inclusive, que terminava ali de jantar ou de comer alguma coisa e o seu prato ficava lá. Mas você ia para lá porque é uma característica do seu temperamento, do seu ser no mundo. Você não estava se fechando, se isolando. Né? Certamente depois a Araceli ia lá e conversava um diálogo, tal, uma coisa ou outra, e a coisa fluía, a coisa se abria dentro das tensões, claro, das especificidades de cada um, mas não era um fechamento. Mas, infelizmente, acontece de haver um fechamento mesmo e uma indisposição ao casal e uma indisposição da família. Então, quando isso acontece, há uma desagregação. E aí a gente tem muitas dificuldades nesse sentido. Mas você coloca muito bem essa coisa da importância de, primeiro, você maturar o casal. E, a posteriori, você está minimamente em condições de receber um filho. E, quando receber, inclusive, você receber essa paulada para que você entenda, em definitivo, que você tá casado e que você tem um filho e tal. Você ia falar, eu acabei. Não, é interessante. Eu tô vendo a Aracela aqui dizendo. A Araceli tá Eu aqui, não discordo dele. já tá me dedurando, falou que me deixava quieto 3 horas, depois ia conversar comigo. Eu tô lendo. É porque eu não tenho muito. Eu não tenho muito hábito de ler os comentários. É, Porque eu ainda não estou muito familiarizado com o Araceli, temperamento, mas de vez em quando eu pego ali, ó. tem, Onde ele vai, eu vou atrás. Aí não tem, deixa quieto, é grudado mesmo. tem duas coisas aí, assim, da minha experiência que é o seguinte. Olha só, o que é casar, né? Quer dizer, casar não é uma cerimônia só que você faz pública, né? Na igreja. Aí, Não, aqui tá ok. tá Você tá ok? me vendo? Tô me vendo. É, é claro que tem as duas dimensões, dimensão civil, dimensão do sacramento, né? Obviamente. E quando a gente casa na igreja, né? A gente até que a morte os separe, né? Esse é o negócio. Mas tem umas coisinhas muito práticas do dia a dia que desmentem, se você não as praticar corretamente, desmentem o voto que você faz no altar. Desmentem na prática, nas suas ações habituais cotidianas, né? Então, vou dar um exemplo muito, muito comum de eu ver pessoas próximas, né, amigos, né, e uma coisa que eu acho, para mim, é absurdo, e eu acho que é fonte de treta, fonte de tensão entre casal, e é um sinal de que, no fundo, eles não casaram de verdade, não no sentido do sacramento, mas que falta alinhavar, falta casar outras coisas aí muito menos importantes, talvez, né? Muito menos importantes mesmo. Mas, cara, isso também é casamento. E se é casamento, uma só carne, até a morte que separe, tem que ter essas outras coisas. Então, vou dar um exemplo. Para mim, eu não entendo casais que separam as finanças. De verdade, eu não entendo. E desde o minuto zero, isso, para mim, é uma das coisas que faz o nosso casamento, assim, ser um casamento funcionável, ser gostoso. Que é o seguinte, cara, a gente é uma só conta, né? Uma só carne, uma só conta no banco. E
A Araceli não trabalha, mas ela trabalha, ela tem lá a livraria dela, que cai dinheiro também, ela tem a renda dela. Vamos lançar o curso dela agora, já estou dando spoiler aqui. Cara, é tudo uma coisa só. E desde o tempo que a gente casou, a gente não tinha grana quando a gente casou. A gente fez uma festa lá com a grana que eu tinha economizada, a gente foi lá para Lua de Mel em Gramado, né, que é o sonho da Araceli. Mas acabou assim, a gente tinha um dinheirinho, mas não, cara, não tinha como comprar carro, não era assim, né? Porra, o Arno e a Araceli são milionários. Peraí, Calma. perdoe-me. Eu vou só dar espaço a esse comentário da Araceli. Eu trabalho em casa, pô. Ela colocou. Tadinha, eu falei que ela não trabalha, né? Tadinha. Trabalha pra caramba, pô. Ai, então, é tipo assim, ela não tem um trabalho, vocês entenderam, né? Eu não tenho um trabalho que dá dinheiro, que coloca dinheiro dentro da conta, não é isso? Né? Porque às vezes tem casal que tem os dois trabalhos e tal, aí ficam separados o outro. E aí sim, quando você faz isso, quando você separa, e eu já perguntei, né, para casal, fala, tá, mas como é que vocês fazem? Qual que é o... Não, a gente no final do mês, a gente senta, a gente vê o que cada um gastou e o que cada um paga, né, isso. Eu falo, bom, beleza. Então existe um nível no relacionamento de vocês que é um nível puramente contábil, que não deveria existir. Que esse nível contábil que se faz entre sócios, por exemplo, de uma empresa, esse no casamento, para mim, não deveria existir. Quer dizer, esse nível contábil ele deveria ser mudado pelo nível do amor e da confiança. E da entrega, entendeu? E da razoabilidade. Vamos supor que os dois trabalhem, um ganhe 10 mil, o outro ganhe 3 mil. Cara, beleza, tu ganha 3 mil, então, pô, né, tu vai ter que pagar essa conta, né, sei lá, você faz uma conta louca lá e fala, não, cara, calma, é 13 mil, nós dois ganhamos, entendeu? Né? E aí eu confio que você não vai gastar 12 mil, né, numa calcinha no sutiã que você viu lá naquela loja, né? E aí você começa a construir um relacionamento que assim, nesse nível, né? No nível econômico, por exemplo, que é um nível importante no casamento. sim. Ele passa de ser uma relação contábil, que o que vale são as planilhas, os números e a divisão racional ali de quem gasta o quê, para o nível do, cara, eu tô contigo, eu sei que tu não vai fazer merda, eu confio em você, eu te amo. É muito mais simples, né? No fundo. Exato. E para mim, eu tava falando lá no casamento, mesmo quando a gente não tinha grana, para mim, na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou, assim, todo o meu dinheiro é aqui, e eu já falei, Araceli, ó, você gaste o quanto você quiser, não me pergunte se você pode comprar isso ou não. Você pode comprar, se você achar que tem que comprar uma coisa, tem que comprar. Compra. Tá aqui, eu já dei um cartão para ela, falou, pode usar, esse aqui é teu. Porque eu sei, assim, se é para casar com uma mulher que eu não confie no jeito que ela vai gastar o dinheiro, porra, eu não caso então, porra. Sinceramente, cara. Sinceramente. Se eu casei com a Araceli, eu falei, Araceli, meu Deus, eu te amo, assim, tu não vai foder com a minha vida, tu não, né? Tu não vai foder com... Eu sei, eu confio em você, tá aqui, compra. Se você olhou para uma coisa e decidiu comprar, eu sei que você fez um raciocínio de que aquilo precisa, de que está dentro do nosso orçamento. Eu não preciso do Excel para isso. Eu tenho assim a minha confiança em você, que faz parte do amor, não é? Exato. Então enfim, se eu estou ofendendo alguém, me desculpa, não é para ofender ninguém, né? Obviamente, né? Não, mas tá perfeito. é isso. Assim, nesse ponto assim, né, de casar as coisas, né? Outra coisa. Sim, Outra coisa também que porra, não, eu gosto de comer pizza. Ué, eu não gosto de comer pizza, né? Então não vão pedir pizza nunca. Aí fica a briga porque não, dessa vez eu vou pedir pizza, da outra não, tem que ser assim, né? A gente faz uma planilha também. Então você começa a ter um relacionamento contábil assim, não, hoje é sábado, segundo do mês, então hoje é o dia de eu pedir. Cara, você tem que fazer um esforço para... Lembra que eu falei que você vai morrer, né? Quando você tiver filho. Então, já no casamento, você vai ter um esforço consciente e deliberado, cara, para mudar os seus gostos, cacete. Você tem que fazer isso. Para mudar os seus gostos. Bom, a tua mulher gosta de comer, sei lá, sushi, né? E tu não gosta. Não, tu vai, baby, tu quer ir comer sushi? Vamos hoje. Quer amanhã? Vamos amanhã. Quer no outro dia? Vamos no outro dia. O que tu quer hoje? Eu quero sushi. Ah, de novo, vamos.
Entendeu? É. E você vai, pô, você tem que ser flexível para modelar os seus hábitos, os seus gostos também, em função do bem entender, vamos dizer, entre os dois. Porque senão tudo é fonte de treta, bicho. Aí tu vive no inferno. É, é verdade, Arno. Até porque, é como o Araceli também está colocando aqui, que o princípio do amor é a liberdade. A liberdade é a liberdade que gera também confiança, que você colocou, confides, de acreditar no outro. E que você, poxa, é a pessoa com quem você dorme, a pessoa que você dorme todas as noites, que você vai confiar mais em quem? Porra, Você não bicho. tá, entendeu? E, inclusive, por ocasião de eu estar fazendo um curso de psicologia econômica, que obviamente economia, finança, é perpassado o tempo todo por emoções, etc. Sim, sim. E uma das maiores causas de conflitos familiares está relacionada a finanças, né? Mas Porra. não é que seja o problema seja finança, mas é porque não aconteceu esses casamentos, essas consonâncias que você está colocando, e que a ponto de você entrar num casamento já cindido, separado de modo contábil, como você muito bem colocou. E isso é um problema porque, inclusive, tem um livro, salvo engano, esse livro é de Gustavo Cerbasi, que é casais que pensam e enriquecem juntos. Casais Alguma coisa, inteligentes que enriquecem juntos. casais inteligentes, exatamente, que crescem juntos. Porque a ideia de que a prosperidade se dá através desse casamento das finanças, de falar sobre finança, falar sobre o que é produzido, a questão da economia, né? O que é produzido dentro da família. Sim. Então, é muito importante mesmo falar sobre esses pontos, porque existe até um ditado popular, né, que diz que mesa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A coisa de faltar o pão, né, é faltar os recursos, o dinheiro e tal. E essas questões precisam ser colocadas de modo muito transparente, muito honesto, muito sincero para o casal e para a família, porque é um ponto importante numa casa e num casamento, né? Como você mesmo colocou. Agora, para isso, é necessário acontecer o que você colocou anteriormente, de você, quando você diz assim, a gente precisa entender que a gente morreu quando casou. Sim, morreu. O que é que morreu? Morreu, sobretudo, o seu egoísmo, o seu ego, o seu eu, um culto e uma crença de que você agora é só no mundo. Não, você não é mais só no mundo. Você tem aqui a sua esposa. Então, é uma das primeiras quebras desse ego, desse egoísmo, é o reconhecimento que você agora não está só e que você contraiu responsabilidades para com o outro. E responsabilidade junto aquilo mesmo que o próprio Viktor Frankl falava, né, de que a liberdade precisava andar ali de mãos dadas com a responsabilidade. Responsabilidade não é um peso, é a capacidade de você responder a uma realidade que você é convocado. E isso é muito bom, porque isso faz com que você se sinta vivo e que você viva, de fato, na relação com o outro. Então, essa questão realmente da economia e de falar sobre finanças, deixar isso modo transparente, é muito próprio de quem amadureceu uma vida a dois. Porque se você pensa somente no que eu ganho e no que eu gasto, no que você ganha e no que você gasta, e abre inclusive espaço para, por exemplo, você se tornar poxa, tem coisa pior do que você ser um marido avarento, do que você ser uma esposa avarenta. Isso é um inferno, pô, dentro de casa. Né? As mulheres sabem disso, o quanto o cara que está ali controlando centavo por centavo. Claro, você tem que ter uma análise do que você pode, do que você não pode estar ajustando ali Claro. as finanças e tal, mas para você não ser um perdulário, mas você obsessivamente está ali controlando, não dando liberdade, etc. Isso realmente é algo ruim, porque a família fica numa situação de instabilidade muito grande e com um pensamento constante de escassez, de falta, né? Isso você está trazendo realmente é muito pertinente, O porque homem ele tem uma, assim, uma prevalência, né, sobre a casa, assim, né? Então, o homem como é mais forte, então, pô, se ele fala grosso,
Ele intimida todo mundo e ele vai fazer valer a vontade dele. Agora, você não pode fazer valer isso 24 horas por dia, todos os dias, né? Assim, isso aí é situação de emergência. Quando assim, cara, ninguém sabe o que fazer. Bom, então vamos fazer isso aqui que eu tô mandando. Beleza. Aí você usa essa prevalência, né? Esse primado da ordem, né? Exato. Mas no resto, assim, via de regra, assim, bom, eu faço o que vocês quiserem, cara. Pois Né? é, exato, porque a gente, numa família, a gente está no contexto da nossa casa, né, onde tudo começa, a gente tem que ter essa experiência constante de partilha, de discutir, de conversar sobre, de partilhar, tem a hora, sim, da ordenação, né, de se, de se colocar uma posição de sustentação de ordem, e que Perfeito. isso, inclusive, é importante porque a pessoa, e isso é muito boa essa colocação que você fez, que tem hora que a gente tem que bater na mesa e dizer, vamos por aqui. Né? Claro. Num primeiro momento, seria uma postura autoritária ou uma postura déspota de um homem que estava. Mas se você observar, quem faz isso evoca para si toda a responsabilidade das consequências daquela decisão. Claro. Então, você tem que, para você ter uma posição como essa, você tem que estar muito consciente da responsabilidade daquela sua posição, que na maioria das vezes é o quê? Aquele grito para que você não perca a boiada, né? Você dá o grito, quando a coisa chega no nível do. Opa, pera. Vamos por aqui agora que o, o caminho é esse. E é claro que para um contexto de saúde mental, você tem que estar atento a essas nuances, porque imagine uma família e uma casa com problemas graves financeiros, econômicos, como é que ela vai, né? Como é que ela vai viver e como é que ele. Então você tem que, inclusive, fazer com que essa pauta seja uma pauta discutida, tratada e levada com segurança e com confiança, como você bem colocou, com É confiança. isso aí. O Arno, e eu pensando aqui, você falando, e me veio em mente um conceito importante que a gente tem dentro da própria, da perspectiva winnicottiana também, né, por ocasião de ler alguns textos desse livro, que é a importância de uma postura criativa e espontânea. Por exemplo, você trouxe essa questão da experiência da espontaneidade de modo tácito muito nas suas falas. É muito espontâneo para você a forma como você conduz e a forma como você tá colocando aí as suas conversas em casa com a Araceli, com seus filhos. Quer dizer, deixar-se levar espontaneamente, né, como inclusive uma expressão de saúde psíquica, a espontaneidade, o agir espontâneo. A espontaneidade abre espaço para uma outra experiência também igualmente saudável, que é a experiência da criatividade. Ninguém pode ser criativo se ele não é espontâneo. A família é um espaço de criatividade. A gente está o tempo todo criando possibilidades, recursos, experiências, criando oportunidades. É um espaço de criação. Nós não criamos só filhos. Nós não criamos só uma vida a dois. Nós criamos uma vida lato sensu. Tudo, o espaço da criatividade. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, a necessidade da criação de homens fortes que sirvam de base, de esteio para suas famílias? A Olha, criação de um bom marido, de um bom homem, principalmente, para que ele tenha condições para se tornar um bom pai. eu não sei porque eu nunca criei um, né? Meu filho mais velho tem 5 anos, então ainda não sei, mas eu tenho algumas hipóteses que eu tô inclusive implementando. Né? Mas assim, como eu equaciono essa coisa da espontaneidade? Tá acabando a água, inclusive, aqui. Espontaneidade e criatividade, né? Eu acho o seguinte,
Tem um texto... Eu fiz teatro há muitos anos, né? Não sei se você sabe. Não, não sabia Durante, não. durante Você veio do teatro? eu fiz teatro durante 10 anos, 5 deles foi como profissional. E Que legal. tem um texto muito famoso, se eu não me engano, é do Eugênio Barba, que é um famoso, no meio teatral ele é bem famoso, né? Um diretor dinamarquês de teatro. E ele tem um texto, cara, eu me desculpe se não é dele, se é de outro cara aí, mas eu acho que é dele, que se chama assim, Prisão para a Liberdade. Em que ele equaciona esse negócio de espontaneidade e criatividade na arte, né? Na arte do teatro, no caso, e que se aplica também às outras artes. Então, por exemplo, vamos supor, você pega um grande guitarrista, né? Você pega um Jimi Hendrix, um Eric Clapton, um Joe Satriani, né? Uma coisa assim, que você ouve o cara tocar e aquilo, puta merda, ele tá dançando nas cordas, ele tá assim, te hipnotizando, né? E você olha para aquilo, puta, você não olha para ele e fala, puta, que domínio técnico, como ele é rápido, como ele é preciso nas notas. Você fala assim, que música bonita, como eu tô feliz, né? Olha, não é? Isso. E você olha e parece fácil aquilo que ele está fazendo. E é o seguinte, naquele momento em que, sei lá, a Jimi Hendrix está fazendo um solo, né, de guitarra, né, na frente de um monte de gente, todo mundo tá louco, né? Naquele momento, eu posso falar assim, o Jimi Hendrix, ou um pianista, ou whatever, ele está sendo espontâneo, né? Está sendo espontâneo. Só que a espontaneidade dele está montada em cima de uma base técnica indiscutível. E que ele demorou para conquistar de algum jeito. Ou seja, em média, quer dizer, eu toquei guitarra também, né? Um guitarrista, para ser um guitarrista bom, ele precisa treinar durante, assim, 6 horas por dia durante muito tempo. Qualquer pianista, uma bailarina, você vê os bailarinos, né? Um bailarino bom de ponta, e você vê ele dançando, dando rodopio e te levando a um êxtase, né? Daquele movimento, a coisa linda. O que é isso? Ele se fudeu durante muitos anos, muitas horas por dia, se aprisionando na técnica para oferecer para você, naquele momento, um momento de espontaneidade artificial. E isso que é arte. É uma espontaneidade artificial. Então, no teatro, por exemplo, que é a minha arte, vamos dizer assim, é de base, poxa, o que é, quando você está no palco e você tem uma peça, você tem as falas e você tem as marcações, as ações que você tem que fazer. Vai me dizer que isso é espontâneo? Isso não é espontâneo. Isso é uma pauta premeditada e eu já sei o que vai acontecer. Só que eu tenho que dar um jeito de fazer aquilo de um modo que pareça a primeira vez. De que pareça espontâneo. Porque se eu não fizer, o público não vai acreditar naquilo. E aí é uma peça ruim. Uma peça ruim, o que é? Uma peça ruim de teatro. É uma peça que o público olha e fala, legal essa marcação, legal, eles ensaiaram bem, né? Veja. A mesma coisa um pianista, um músico. Não é o músico bom, não é aquele que se olha e fala, poxa, como ele toca precisamente essas notas e encosta nas teclas, né, do modo... Não, ele faz você ver além dele, né? Ele faz você ver a música, enxergar a música. A peça de teatro também faz você ver a história, né? Imaginar as coisas, tá ali dentro. Não é assim? Só que aquilo foi construído numa base de muito sacrifício de aquisição técnica. Então, em casa, transpondo a questão para o que você levantou, vamos dizer, o que eu estou fazendo, né? Eu uso algumas coisas disso aí para educar meus filhos. Então, uma das coisas, por exemplo, que faltou muito na minha educação, né? Porque o que você falou de homem, né? De educar um homem bom, tá? Um homem, né? Para mim é claro que um homem tem que saber lutar, por exemplo. Para mim é claro que um homem tem que saber lutar. Ele tem que dominar, ele tem que, assim, um homem precisa ser perigoso. Então, homens que estão aqui, vocês precisam ser perigosos. Por quê? Alguma hora vocês vão ter que defender, se preciso for. Vai sobrar para vocês. Você precisa estar ou sendo armado, você sabe atirar bem, né? Ou você sabe dar soco, dar pontapé e sabe se virar na briga. Não é assim? Você precisa prover a segurança. Chega uma hora na tua vida, filho, que é você o responsável pela segurança da tua família. Inclusive, esse é um aspecto do casamento que ninguém fala, pouca gente fala, enfim. Que assim, você vira o policial da tua família. Você é o policial, cara.
Quando eu tenho 5 filhos, eu saio de casa, eu ligo o modo policial. Assim, eu sou policial, cara. Eu tô lá, eu fico olhando o que tá acontecendo, todo mundo seguro, assim. Eu não tô ali fruindo do amor dos meus filhos. Eu tô olhando se eles estão vivos, se tá tudo bem, se não tem um perigo. É assim, tá? É assim. Então, mas para exercer vamos dizer, essa função, né, do homem de prover segurança, etc., você precisa ter uma técnica. Você precisa saber fazer alguma coisa para, assim, vou falar claro, para infligir violência para outro homem. Né? Você chega lá, não precisa bater na cara dele, precisa dar um tiro nele. Né? E essa técnica, com meus filhos, eu já, desde cedo, coisa que eu não tive, eu coloco eles no jiu-jitsu, por exemplo. Eu sei que isso vai ser bom para eles. Isso vai dar confiança para eles, vai dar vamos dizer, domínio físico, força, coragem, para que no momento futuro em que eles precisam exercer a função dele de proteção, espontaneamente eles saibam o que fazer. Só que a espontaneidade é construída à base de muito sacrifício durante anos. Então, é assim que eu vejo o negócio. Muito bom. Muito bom, Arno, porque o que você colocou agora me fez pensar em algumas coisas, como, por exemplo, a importância da formação a gente está falando, obviamente, sobre a questão de formar homens, né? Da questão da capacidade de se defender e de defender a terceiros, principalmente, né? Quando se pensa na questão da família. E desde muito cedo ele aprender a lutar. E aí ele vai aprender a lutar e a aprender a enlutar. Porque lutar e enlutar, o luto e a luta têm a mesma origem etimológica. Quando você aprende a lutar, você também aprende a enlutar na medida em que você também aprende, inclusive, a morrer. E é aquilo que você colocou há pouco, né? A gente tem que saber que depois que casa a gente morre. E quantas vezes a gente não precisa morrer na vida com um sacrifício, como você colocou? E para isso é uma grande luta que a gente trava internamente. E esse aprender a lutar, ele é importante porque, por exemplo, fazendo um paralelo com alguns acontecimentos que a gente tem, principalmente em espaços escolares, para crianças que frequentam escola ou espaços juvenis, que se fala muito em bullying, que se fala muito né? Essas crianças que muitas vezes são alvos e são vítimas desse tipo de prática, são crianças que não sabem se defender. Porque na primeira ação de uma criança com tendências antissociais, né, que são os pequenos psicopatas que estão ali exercendo o bullying, e ele recebesse uma cadeirada na cabeça, nunca mais ele faria bullying com aquela criança. Não faz, cara, e talvez até menos. O Ítalo tem uma história interessante disso aí, que é o seguinte, uma vez um menino chegou para ele, um paciente, né, e com essa história de bullying e tal, aí o Ítalo viu que ele era meio fraco, assim, e ensinou ele a dar soco. Ele, como terapeuta, falou assim, dá soco aqui e tal, e o moleque começou a dar soco, não, mais forte, assim, assim. Aí até que ele chegou e deu um soco forte, aí o Ítalo falou, é esse soco aí que você tem que dar no cara. Resultado, ele não precisou dar soco. O fato dele saber dar soco já, vamos dizer, projetou uma imagem de segurança, né? Como diz o Colin Powell, né? A fraqueza traz agressividade. Exato. Então ele já mudou a postura e já não precisou dar o soco. É a mesma coisa. Arno, na psicologia jurídica a gente estuda muito a questão do fenômeno delinquente. Aí tem os tipos de fenômeno delinquente, né? Tem o mesocriminoso preponderante, o mesobiocriminoso e tal. E tem o chamado biocriminoso puro, que é aquela tendência meio que o cara... É quase que aquela teoria lombrosiana do criminoso nato. Da mesma forma que a gente fala do criminoso, a gente fala também da vítima. Existem pessoas que têm meio que um perfil de vítima nata. É verdade, mas eu acredito. Pô, né? Faz todo sentido. E elas acabam, de certa forma, inconscientemente procurando relacionamentos onde ela esteja sempre naquele lugar de vítima, para que ela possa... Claro, tem toda uma dinâmica psíquica por trás disso, claro. Em ação. Mas, ao fim e ao cabo, é a atitude que ela toma de se posicionar
sempre naquele lugar de vítima para estar ratificando aquela posição que ela criou psiquicamente para ela. Obviamente que uma pessoa que tem... Hoje mesmo de manhã eu estava atendendo uma paciente, e ela também é psicóloga, é uma colega nossa, e ela estava, no final da sessão, trouxe um caso para a gente discutir, quase que numa pequena supervisão. E ela estava trazendo exatamente um caso de uma mulher que tinha quase que uma síndrome de Estocolmo, né? Que ela vivia uma relação com o marido, né? Mas era uma relação muito sofrida e na qual ela estava o tempo todo na posição de vítima e tal. Claro, tem toda uma complexidade por trás desse caso. Mas a gente vê que é uma pessoa nitidamente muito fragilizada. E essa fragilidade se deu certamente na formação dela, como você colocou. Faltou na minha formação, faltou na minha criação, essa disposição, essa condução para que eu tivesse condições e capacidade de lutar, né? E isso eu já estou dando aos meus filhos, que é um outro ponto importante que talvez seja necessário a gente chamar a atenção, que é a necessidade que nós temos hoje de fazer reparações importantes daquilo que gerações passadas não nos deram e que a gente precisa oferecer aos nossos filhos, né? Porque é necessário que, nesse momento que nós temos um pouco mais de lucidez, até porque a necessidade da realidade está nos exigindo, oferecer aos nossos filhos e às próximas gerações ferramentas e condições para que eles possam ter mais recursos para desenvolverem mais a sua vida de modo pleno com aquilo que a gente não conseguiu anteriormente. Então, essa coisa de fato de ser capaz de que a posição de um homem, a posição de alguém que está ali no lugar de policial, de alguém que garante a polis, que garante aquela polis ali, aquela micropolis que é a sua família, ter a capacidade de debelar uma ação agressiva e violenta externa de fora, é muito importante para dar segurança a si e aos que estão ao seu redor. Porque uma das finalidades principais de uma família é promover segurança aos seus membros. Perfeito. Isso é muito verdade. Perfeito. Isso é muito verdade. E, assim, é segurança tanto do ponto de vista físico, como você está colocando, real, mas também a segurança emocional, a segurança afetiva. Sim. E é muito importante também. Quantas e quantas, principalmente mulheres, não reclamam de maridos que não transmitem segurança para elas. Segurança, inclusive, emocional, porque são frágeis. Agora, claro, isso se dá, Arno, porque, a bem da verdade, nós estamos há pelo menos mais de meio século sendo bombardeados, o universo masculino está sendo bombardeado por toda uma ideologia e toda uma narrativa antimasculina, que tem por finalidade mesmo fragilizar os homens e fragilizar a masculinidade, porque é um elemento ordenador do espaço familiar. E se você tem homens frágeis e o exercício da masculinidade frágil dentro das famílias, haverá também uma estrutura familiar frágil. Ah, mas isso é machismo. Não se trata de machismo, é a realidade. Porque o que acontece é que não se pode existir no interior de uma casa o início de um relacionamento baseado numa fragilidade, porque senão o edifício rui. Se a gente pensar, por exemplo, na estrutura de um edifício de 20 andares, se eu não tiver boas colunas e resistentes, o que vai acontecer com esse edifício? Ele vai ruir, pô. Tem que ter uma base ali que dê segurança. Se não tiver... E foi muito bom você chamar a atenção para esse assunto, de que é necessário aos homens, inclusive, e sobretudo, oferecer essa segurança, né? Essa segurança para a família, a segurança para a esposa, a segurança para os filhos. Porque se nós não partirmos dessa ideia de segurança, perfeito, a casa rui. A casa rui. Eu lembro que, falando de segurança emocional, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito quando meus pais se beijavam, né? E os meus pais tinham uma relação muito distante, assim, né? Eles conversavam, tal, trabalhavam juntos e era meio... O trabalho começou a ficar meio problemático, então, às vezes, não tinha um contato, assim, regular, né?
Mas, de vez em quando, a gente tava no carro, eu lembro, eu tenho uma cena muito, muito clara, que a gente tava no carro e eles se beijaram, nossa, eu fiquei feliz pra caramba. E sempre que acontecia, né, aquilo ficou marcado para mim. Quer dizer, toda vez que né, meu pai e minha mãe eles se beijam, eles estão felizes e eu estou feliz também, né? E eu trago isso para dentro de casa como um hábito e vamos dizer, um modo de ser ali dentro, né? Então, uma coisa é você ser perigoso no sentido de você fornecer segurança física, né? Quando tá na rua, cara, eu faço cara feia, eu faço cara feia. Eu tô aqui, faço cara feia. Você vejo um cara que já, eu não sei se ele se tá pra lá ou pra cá, eu já olho com cara feia, bicho, né? Não tem comigo, assim, ser obrigado a fazer isso com 5 filhos. E as pessoas assim, cara, se você não fizer isso, você perdeu, né? Você vai perder uma hora. Enfim, só que dentro de casa, uma coisa que o professor Olavo me ensinou, quando eu tive lá, inclusive, lá com ele, ele falou, aqui em casa é só beijinho. Assim, não tem, ninguém grita, ninguém faz cara feia, assim, é tudo no beijo, no tá bom, eu te perdoo, né? Um dia eu tava lá a gente tava comendo hambúrguer, até no Five Guys lá em Richmond, e aí uma pessoa perguntou para ele, pô, tem uma amiga minha que a mulher, pô, o marido traiu ela, não sei o que ela faz, né? A professora lá olhou assim, ela perdoa. Ah, não, não, mas o que ela faz? Porque, pô, é sacanagem, né? Não, é sacanagem, mas ela perdoa, tem que perdoar. 70 vezes 7, perdoa, 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 perdão, 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 perdão. Vamos dizer, conduzir a tua família e pensar nisso assim, cara, em casa é só beijinho, é só alegria, é só carinho, é só perdão, né? Você vai ficar alterado, você fica puto, acontece tudo isso. Mas isso é, assim, é o que não deveria estar acontecendo e é uma exceção. O clima da tua casa não pode ser um clima tenso, de cobrança mútua, do filho saber que o pai tá olhando, não posso fazer nada errado, que perde a espontaneidade, né? Quer dizer, não pode fazer nada, porra, né? E que a mulher se comprou uma laranja a mais, o homem já vai, porra, que merda é essa? Não, cara. É assim, é toda hora, é beijo, sorriso, perdão, falar tranquilo. A gente faz, agora a gente faz direto, a gente dança junto, a gente se beija na frente das crianças e fala eu te amo, nossa, como você é linda, como o pai é lindo, a mãe é linda. Pergunta, olha meu filho, quem é a mãe mais linda do mundo? Ah, é a mamãe. Então, para os filhos, por exemplo, saber que o pai e a mãe estão juntos e nunca, nunca vão se separar, quer dizer, você dá A uma experiência segurança. concreta, Poxa, você dá cara. uma experiência concreta para o teu filho do que é o até a morte o separe. Quer dizer, que ele começa a ver, cara, você nunca vai desgrudar. Né? Como diria o Gustavo Corsão, quer dizer, os pais são os pilares do universo para a criança. Então, e isso tem que ser demonstrado fisicamente com isso aí. Quer dizer, você tem que setar o seguinte: na minha casa é assim, é tudo na boa, cara. É tudo na boa. Não tem machão dentro de casa assim, né? Não tem cara feia dentro de casa, não. Cara, situações que tu vai precisar, né? Botar ordem na casa, mas via de regra é o clima bom, sem tensão, um clima alegre. A alegria tem que ser a base do negócio. Muito beijo, muita cara bonita e perdão, perdão, perdão toda hora. E aí vai chegar uma hora que você é, você sabe que a tua esposa está te perdoando pelas merdas que você faz às vezes e que ela não fala nada, né? Então façam umas besteiras de vez em quando, sei lá, chego muito tarde em casa. Eu sei que é ruim para a Célia, mas eu sei que ela sabe que se eu cheguei tarde é porque precisou e que ela me perdoa. Assim, é isso que tem que acontecer na tua casa, entendeu? Esse perdão tácito constante. E você, assim, esquecer as merdas que tua esposa e teu marido faz e tentar trabalhar, fazer um esforço para o clima da tua casa estar assim, leve, tranquilo, feliz sempre. Nunca elevar a tensão do clima da tua casa. Isso é a base para os teus filhos crescer maluco. Poxa, Arno, perfeito. Cara, a gente continuaria conversando aqui por mais tempo, porque primeiro que foi muito bom te conhecer, cara, de verdade. Gostei imenso. Pô, Essa conversa que a gente teve foi uma conversa muito enriquecedora, não só para os que estão aqui acompanhando a live, mas
para mim, pessoalmente, foi. Eu carrego essa conversa com muita gratidão, inclusive, muito agradecido por você compartilhar comigo essas suas experiências pessoais. São riquíssimas, riquíssimas. Muito mais rica do que teorias, teóricas de contemplação. Não, Aham. isso é vivido, isso é real. Eu quero também agradecer a Araceli por ter favorecido, facilitado e Por deixar eu permitido vir e aqui, né? deixar a Arno vir para a live. Pô. Essa hora era para ele estar em casa, pô, arrumando, ajudando ela Sacanagem. lá. Pô, Araceli, obrigado, viu? De verdade, Arno, obrigado também. Eu faço votos que a sua família continue tão linda, tão bela e tão cheia de graça como é. E quero outras vezes poder ter essa oportunidade de a gente estar discutindo sobre isso em outros momentos. Vou estar sempre, se me permita, lhe fazendo convites para tratar de assuntos nessa mesma linha, porque eu gostei imenso dessa conversa, Arno, com você, de verdade. Ô, Sei Rodrigo. que o tempo tá gritando aqui, as nossas senhoras também, e a gente tem que voltar para casa. Tá bom, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Gostei muito de te conhecer também. Foi muito legal o papo. Obrigado aí pelas coisas que você também ensinou e aprendi bastante aqui nessa live. Obrigado, pessoal, pela presença aí. Eu não tô vendo mais nada no chat. Eu acho que travou aqui para mim. Então, espero que tenha sido útil aí. Foi sim, muito útil. Muito obrigado, viu, Arno? Deus abençoe você e sua família. Valeu, Rodrigo. Um abração, Felicidade. cara. Tchau. Tchau, tchau.